Olá, segundo ano. Vamos falar um pouquinho sobre a medida de massa? Quando a Tia Beth, a gente estudou, a Tia Beth falou sobre a necessidade de você medir as coisas, ela também surgiu na hora que você precisou comparar, precisou ter a quantidade, o peso, não só de tamanho, mas de peso. Então, quando a gente fala de medida de massa, a gente tem uma medida padrão. Essa medida padrão, ela é a medida que a gente fala por quilo, tá? Então, quando a gente tem 1 quilo, a gente tem a unidade padrão. Qualquer outra quantidade que seja menor que 1 quilo, a gente vai chamar de grama, tá? Então, por exemplo, eu tenho qualquer quantidade, por exemplo, a Tia Beth está aqui com um remedinho. Esse remedinho aqui, ele não mede, ele não vai medir 1 quilo, porque ele é bem levinho. Então, quando eu preciso medir uma quantidade menor que 1 quilo, ele vai ser medido por grama ou miligrama. No caso aqui desse remédio, ele é miligrama porque ele é menor que grama. Ele ainda é uma quantidade bem pequenininha. Mas para eu ter 1 quilo, eu preciso ter 1000 gramas, tá? Então, eu preciso ter, quando eu tenho, se você vê lá um número 800, então 800 não é considerado quilo, né? 800G é menor que 1000, então ele vai ser medido por grama, então 800 gramas. E você vai colocar, quando passar de 1000, aí você já começa a medida por quilo, tá? E quando eu falo meio quilo, eu tô falando que é a metade de 1000. Então, se 1 quilo eu tenho 1000, a metade de 1000 é 500. 500 gramas. Então, 500 não é menor que 1000, então vai ser gramas. Ok? Então, vamos lá. Vou refalar devagarinho pra gente não esquecer. Se eu tenho a unidade padrão, que é o quilo. Para eu ter 1 quilo, eu preciso juntar nas quantidades 1000 gramas, porque gramas é menor que quilo. Quando eu faço 1000, eu começo a contar por quilo, tá? Se a mamãe falar, vamos na padaria, vamos no açougue, eu vou comprar meio quilo de carne moída. E ela vai chegar lá para o açougueiro e falar, boa tarde, eu preciso de meio quilo de carne moída. Aí, o açougueiro, ele vai botar lá na balança qual a quantidade? Meio quilo. Isso, 500 gramas, porque é a metade de 1000. Então, a mamãe vai levar para casa 500 gramas de carne moída. A gente falou que lá, lembra nas medidas que a gente, para ver tamanho, a gente usa fita métrica, régua, lembra? Na parte de medida de massa, a gente tem as balanças, tá? Então, a gente utiliza as balanças como instrumento de medição de massa. A gente tem vários tipos de balança, e tem aquelas balanças que são mais antigas, que elas colocam aqueles pezinhos para fazer o que? A comparação. Ele bota um pezinho de 1 quilo e vai colocando aqui o que ele quer ser pesado, e aí, se for o quilo ficou maior, tá errado. Se ele ficar assim, também tá errado. Então, tem que botar o quê? Equilibrando. Se ele ficar equilibrado, tá na quantidade de 1 quilo e ali tá certinho. E tem aquela balança automática, que é aquela que ele já coloca e aí dá a numeração certinha da quantidade que tá ali sendo pesado. É importante lembrar que todo esse processo de pesagem, o homem ele precisou ir adaptando. Começou com essas balanças de comparação, né? Que são balanças bem antigas que a gente ainda vê nas feiras, tá?
nas feiras que quando a mamãe vai comprar alguma verdura não, legumes, né? Ali tem ainda essas balanças que eles colocam os pezinhos de comparação. E aí, com o tempo, a tecnologia foi mostrando que tem mais tipos de balança e essas balanças digitais, né? Que nos ajuda, facilita, que é só colocar lá e ela dá a medição certinho, tá bom? Um forte abraço, um grande beijo e até a próxima revisão.